Existem jogos de futebol que passam despercebidos, outros que divertem, e alguns que entram para a história. Mas há um tipo raro, aquele que deixa o torcedor sem fôlego, com o coração na boca, do início ao fim. E foi exatamente isso que aconteceu, no dia 28 de junho de 1998, na pacata cidade de Lens, na França. Ali, no pequeno estádio Félix Bollaert, cerca de 38 mil pessoas testemunharam um dos confrontos mais dramáticos que a Copa do Mundo já viu. França e Paraguai, pelas oitavas de final do torneio. Um jogo sem gols durante o tempo normal, repleto de tensão, defesas milagrosas, bola na trave, suor, lágrimas e, no fim, um único chute que decidiu tudo. Foi a partida que inaugurou o temido gol de ouro. A regra que colocava fim ao jogo assim que alguém balançasse a rede na prorrogação. E quem fez isso foi um zagueiro improvável, substituindo simbolicamente o craque que não estava em campo, Zinedine Zidane. Neste vídeo, vamos reviver esse momento inesquecível, entender por que essa partida foi tão especial e como ela moldou o caminho da França rumo ao título mundial. Porque antes da glória, houve sofrimento. E muita história para contar. Se a vitória da França naquele dia ficou marcada como heróica, é porque a pressão antes do jogo já era gigantesca. O país sede disputava uma Copa do Mundo com chances reais de título desde os tempos de Platini. O time comandado por Aimé Jacquet vinha de uma campanha sólida na fase de grupos, vencendo os 3 jogos e se classificando em primeiro. Mas carregava uma enorme interrogação. Como jogar sem Zinedine Zidane? O craque havia sido expulso no segundo jogo da primeira fase e cumpria a segunda de suas 2 partidas de suspensão. A ausência do camisa 10 preocupava torcedores e a imprensa, que já começava a duvidar da capacidade da seleção de chegar longe sem seu principal cérebro em campo. Do outro lado, o Paraguai chegava embalado, que naquela ocasião era treinada pelo brasileiro Paulo César Carpegiani. Fez bons jogos na fase de grupos, se classificando em segundo com uma vitória e 2 empates, com destaque para a sólida defesa comandada por Gamarra e pelas atuações espetaculares do carismático goleiro José Luiz Chilavert. O estilo sul-americano da equipe misturava raça, inteligência tática e, claro, aquela famosa catimba para irritar o adversário. E ainda havia um detalhe que tornava aquele duelo ainda mais imprevisível. A partir das oitavas, uma nova regra entrava em vigor, o chamado gol de ouro. Na prorrogação, o primeiro a marcar vencia. Sem chance de resposta, uma regra que trazia tensão extra para qualquer erro. Com tudo isso em jogo, França e Paraguai entraram em campo naquela tarde de domingo, carregando não só expectativas, mas o peso real do tudo ou nada. A bola rolou, em Lens, sob um clima tenso. Desde os primeiros minutos, a França parecia saber que teria que construir o resultado com paciência. Não era um jogo qualquer. Era uma guerra de nervos. O time francês começou tentando pelas laterais, especialmente com Thuram, que subia bem pela direita. A proposta era clara: abrir a defesa paraguaia pelas pontas e buscar cruzamentos na área. Mas o Paraguai, fechado e disciplinado, não dava espaço. Lá atrás, Gamarra e Ayala formavam um paredão, praticamente intransponível, enquanto Chilavert, já então um personagem lendário do futebol sul-americano, comandava o time com gritos, provocações e defesas seguras. Aos poucos, a França foi se soltando. Aos 15 minutos, Trezeguet arriscou um chute de fora da área. A bola passou perto. Um minuto depois, Dioméde chutou cruzado e Chilavert espalmou com firmeza. A torcida francesa começava a se empolgar, mas o gol teimava em não sair. Djorkaeff também tentou,
aos 19, com um chute perigoso à esquerda do gol. E como se não bastasse a retranca paraguaia, o time ainda usava da tradicional cera para quebrar o ritmo francês. Inclusive, o próprio Chilavert foi advertido com cartão amarelo por demorar demais em uma reposição. Mas o grande momento do primeiro tempo veio aos 39 minutos. Thierry Henry, até então discreto, fez uma jogada genial pelo meio, passou em velocidade e bateu cruzado. Chilavert ficou para trás. A bola passou pelo goleiro e explodiu na trave. Foi um daqueles lances que silenciam o estádio inteiro. Um respiro preso na garganta de milhares de franceses. Um quase gol que, naquele instante, já começava a escrever o roteiro épico que viria depois. Veio o segundo tempo, e com ele, a urgência. A França voltou do intervalo decidida a resolver o jogo. Sem Zidane e com a pressão de jogar em casa, o time sabia que deixar a decisão para os pênaltis poderia ser fatal. Logo nos primeiros minutos, ficou claro, a estratégia era uma só: sufocar o Paraguai até o erro. Desailly teve uma grande chance de cabeça após cobrança de escanteio. Mas lá estava Chilavert novamente, com uma defesa segura. Mas o Paraguai não era apenas defesa. A equipe ainda assustava em contra-ataques esporádicos. Aos 11 minutos, Arce cruzou da direita, e Gamarra, mesmo machucado, quase marcou de ombro. A bola passou rente à trave de Barthez. Aos 15, foi a vez de Benítez invadir a área e rolar para trás. Arce apareceu de frente para o gol, mas chutou com o pé esquerdo, o ruim, mandando longe. Aos poucos, a França foi se impondo de vez. O Paraguai parou de atacar e passou a apenas se defender. O jogo virou ataque contra defesa, num duelo de paciência e desespero. A França empilhava finalizações. Djorkaeff, Trezeguet, Pires, todos tentavam de fora e de dentro da área. A bola rondava a meta de Chilavert, como abelha em volta de um pote de mel. Aos 28, Deschamps encontrou Djorkaeff na área, mas Gamarra apareceu novamente como um fantasma, desarmando no momento exato. Aos 34, Trezeguet bateu cruzado, raspando a trave. Aos 37, mais uma chance clara. Djorkaeff dominou livre, de frente para o gol, mas novamente, Gamarra salvou. A torcida estava em transe. Gritos de "Allez les Bleus" ecoavam nas arquibancadas, mas o placar continuava zerado. O Paraguai, machucado, cansado, mas valente, resistia com bravura. Gamarra, inclusive, seguiu em campo mesmo com o ombro visivelmente deslocado. Era uma defesa épica. Quando o apito final do tempo regulamentar soou, não havia dúvidas. Aquele jogo não era comum. Ele pedia algo mais. E esse algo viria com a prorrogação. E a estreia da temida regra do gol de ouro. A prorrogação começou com um peso diferente. Não era apenas o cansaço que tomava conta dos jogadores, era o nervosismo. A sensação de que qualquer erro, por menor que fosse, acabaria com tudo.
Com a nova regra em vigor, quem marcasse primeiro vencia na hora. E nesse cenário, a França voltou ainda mais determinada. Era como se o time inteiro sentisse que não podia deixar aquela classificação escapar. Djorkaeff quase marcou logo no começo, numa cobrança de falta venenosa. Depois, Pires chutou forte, mas novamente Chilavert apareceu, como um muro humano. O Paraguai resistia. Mal conseguia sair do campo de defesa, mas ainda se segurava como podia. Era o típico jogo em que cada segundo parecia durar uma eternidade. As divididas ficavam mais pesadas, as pernas mais pesadas ainda, e o estádio inteiro parecia prender a respiração a cada ataque francês. E então, aos 9 minutos do segundo tempo da prorrogação, veio o momento que mudaria tudo. Pires, incansável, recebeu pela direita e cruzou. Na área, Trezeguet, mesmo marcado, conseguiu escorar de cabeça. A bola ficou viva. E do nada, surgiu ele. Laurent Blanc, o zagueiro, o improvável, o inesperado. Blanc fuzilou o gol com o pé direito. Chilavert tentou, mas não deu. A rede balançou. Domina, tenta a jogada pro pé direito, não dá, o recuo, Bogossian, levantando, de novo Sarabia, sobrou, Pires, vai pro lance, em cima dele aperta, levantamento, Trezeguet preparou, Bogossian, gol! Para a França, um gol para a história das Copas, o gol de ouro da França, o gol da classificação. E naquele instante, o jogo acabou. Sem aviso, sem volta. Gol de ouro. França classificada. A explosão no estádio foi imediata. Jogadores franceses correram como se tivessem conquistado a própria Copa, ali. Blanc foi soterrado por abraços. No banco, o técnico Aimé Jacquet gritava de alívio. Era o fim de um jogo insano, angustiante e, ao mesmo tempo, belo. Do outro lado, a cena era oposta. Os paraguaios caíram no chão, exaustos, derrotados e, principalmente, emocionados. Chilavert chorou. Gamarra, herói absoluto da partida, deixou o campo com o ombro machucado, mas cabeça erguida. Foi o primeiro gol de ouro da história das Copas do Mundo. Uma regra polêmica, que causou debates, mas que ali foi um símbolo de justiça. Porque aquela França tentou, martelou e mereceu. E aquele Paraguai lutou como nunca. Honrou cada centímetro de grama. Era o fim do jogo, mas o começo de uma lenda. Muitos questionam que talvez o maior erro da seleção paraguaia era focar em se defender a maior parte do jogo, com o objetivo de levar a disputa para os pênaltis. Existia a crença que se o jogo fosse para a disputa de pênaltis, a seleção paraguaia teria vencido os franceses. Essa seria a meta principal desse jogo. Os paraguaios teriam focado no treino de cobranças de pênaltis, já prevendo que os franceses viriam com tudo, tendo a imensa torcida a favor deles, e com o dever de jogar bem e arrancar uma boa vitória. A seleção paraguaia tinha o goleiro Chilavert, que tinha a fama de ser um goleiro pegador de pênaltis, tendo um histórico de boas atuações em decisões por cobranças de pênaltis, principalmente em finais e fases eliminatórias de competições como a Libertadores da América, atuando pelo Vélez Sarsfield da Argentina. Uma diferenciação de Chilavert para outros goleiros é que ele marcava gols, cobrando faltas e pênaltis. E caso a disputa fosse para os pênaltis, é certo que ele seria um dos cobradores. Para quem torcia, para os paraguaios, e também torcia para que a disputa fosse para os pênaltis. O gol de ouro da França, marcado aos 9 minutos do segundo tempo da prorrogação, soou como algo desagradável. O gol de ouro da França, marcado pelo zagueiro Blanc, era apenas o primeiro a ser marcado em Copas. E quem já tinha acompanhado outras Copas
e torneios com a aplicação da prorrogação, já estavam familiarizados com aquela prorrogação de 2 tempos de 15 minutos e inalterados, onde qualquer equipe que fizesse um gol não mudaria nada que não fosse o placar da partida, e que para manter a vitória teria que se manter no jogo até o fim da partida. Se nesse jogo não houvesse a regra do gol de ouro, a seleção paraguaia teria 7 minutos para buscar o empate. Não, teria mais sentido manter uma postura defensiva. Teriam que partir para o ataque a qualquer custo. Muitos podem dizer que 7 minutos restantes seria pouco tempo para o Paraguai empatar, e que o gol de ouro da França não fez muita diferença. Mas, na história do futebol, já vimos muitos casos de times que empataram partidas faltando 2 ou 1 minuto para o término, ou até mesmo nos últimos segundos do jogo, e por essa razão, a regra do gol de ouro passou a ser questionada, afirmando ser uma regra injusta e desleal. Esse jogo pode ser classificado como o jogo que poderia ter mudado a história de uma Copa, caso o jogo fosse decidido nos pênaltis. O Paraguai poderia ter se sobressaído, e a seleção francesa não teria sido campeã do mundo. Nas quartas de finais, a França enfrentou a Itália, em um jogo também tenso que terminou 0-0 no tempo normal. E é claro, a partida foi para a prorrogação, só que dessa vez não houve gol de ouro, e França e Itália decidiram a vaga para as semifinais nos pênaltis, com os franceses levando a melhor e se classificando. E fica a pergunta, por que só o jogo contra o Paraguai nas oitavas teria sido o mais arriscado para os franceses? E não esse jogo contra a Itália que terminou da mesma forma no tempo normal? Talvez a resposta estaria no fato que o jogo contra o Paraguai não ter sido decidido nos pênaltis. Que, como foi falado antes, os paraguaios focaram na defesa para levar o jogo à decisão por pênaltis, que eles tinham a plena confiança que sairiam vitoriosos. Isso se levarmos em conta que os franceses venceram os italianos nos pênaltis, o que talvez não ocorreria contra os paraguaios. Nas quartas de finais, os franceses enfrentaram uma seleção de alto nível, 3 vezes campeã do mundo, ou seja, não era uma zebra. Eles estavam em busca do primeiro título da Copa. Uma derrota para a Itália nos pênaltis, ou por um placar magro, não significaria um vexame para a França. Diferente de perder para uma seleção considerada fraca, classificada como uma zebra, ao qual os franceses eram tidos como os favoritos, sendo esperada uma vitória confortável sobre os paraguaios, tendo em vista a boa campanha da França na primeira fase, conquistando 9 pontos com 3 vitórias. Mas essa previsão não foi como se esperava, e a França penou para conseguir a vitória na prorrogação. O jogo das quartas de finais teve um certo equilíbrio de ambas seleções, e na prorrogação, os franceses e italianos não se arriscaram tanto para fazer o gol de ouro, e a decisão nos pênaltis era algo previsível. Para o Paraguai, eliminar os anfitriões da Copa nas oitavas seria uma ousada façanha, ou até mesmo um fato histórico na história das Copas. Quando o apito final soou após o gol de ouro de Blanc, a França respirou, mas não foi um suspiro qualquer. Foi um alívio coletivo, quase catártico. O time havia vencido, sim, mas acima de tudo, havia sobrevivido. Na beira do campo, jogadores caíam de joelhos. Alguns choravam, outros se abraçavam em silêncio. Foi uma vitória com gosto de batalha, uma daquelas que, mesmo sem título envolvido, já carrega peso de história. E para os franceses, significava mais do que apenas avançar às quartas. Sem Zidane, com a pressão de jogar em casa e diante de um adversário que se recusou a cair fácil, aquela classificação tinha outro valor. Era a prova de que o time era mais do que seu camisa 10, que havia força, união e personalidade suficientes para seguir em frente. E do outro lado, a imagem que ficou foi de pura dignidade. Os paraguaios choraram, sim, mas não de vergonha, de orgulho, de terem jogado talvez a partida mais valente da história da seleção, de terem levado um dos maiores times da Copa ao limite, com raça, suor e coração. Chilavert, mesmo derrotado, saiu maior.
E Gamarra, mesmo com o ombro deslocado, terminou como símbolo de entrega. O mundo inteiro viu aquilo e respeitou. Na coletiva pós-jogo, Laurent Blanc disse uma frase que se tornaria quase profética. Foi o jogo mais difícil da Copa, o único que realmente não controlamos, e talvez tenha sido ali, naquele sofrimento coletivo, que nasceu a crença de que aquele time poderia mesmo ser campeão. O Paraguai deixou o torneio de cabeça erguida. E a França, agora com Zidane prestes a voltar, ganhava uma nova dose de confiança. A certeza de que, se resistiram àquela tempestade, podiam resistir a qualquer uma. Se você gostou do conteúdo apresentado nesse vídeo, deixe seu like. Se você ainda não fez sua inscrição nesse canal, se inscreva agora e ative o sino das notificações. E o que você acha? Será que esse jogo teria mudado a história da Copa caso fosse decidido nos pênaltis? Diga aí nos comentários. Até a próxima.